Hoje, sábado, Escola Bíblica para Todos, e vamos estar estudando a lição de número 4. Hoje a lição de número 4, que fala sobre reencarnação. Reencarnação. Já está ali a lição de número 4, reencarnação. Amada igreja, pode definir para mim o que é reencarnação? Quem arrisca reencarnação? O que é isso? Que nome é esse? Reencarnação. Vamos lá? Alguém se arrisca? Reencarnação, fiz aqui um resumo bem simplificado para a igreja, que diz assim: é a crença religiosa ou filosófica de que a alma, consciência ou essência não física de um ser vivo renasce num novo corpo físico após a morte biológica. Então, quer dizer que quando uma pessoa morre, ele habita em um novo corpo biológico, um corpo vivo, um corpo morto habitando em um corpo vivo. Vamos para o nosso texto áureo? Vamos ler comigo toda a igreja? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Estas são palavras do rei Davi. E quando eu olho para essa palavra aqui, para o texto áureo, nós podemos ver que Davi, ele fala isso aqui no seu 7º dia de jejum e oração. A Bíblia diz que ele viu os seus servos falar em voz baixa e ele percebe que aconteceu algo. Ele pergunta para os seus servos: a criança é morta? E os seus servos dizem: sim, a criança é morta. Aí houve um porém. Olha, já que houve um porém, ela morreu, já não adianta mais eu jejuar. Então Davi se levanta, toma o seu banho, coloca suas vestes reais e pede pão para comer. Poderei eu fazer, mas ela voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi jejuava porque ele esperava a misericórdia de Deus, meus irmãos, de Deus, para que a criança fosse restaurada daquela enfermidade. E algo interessante nesse texto áureo aqui, eu quero acrescentar para a amada igreja, que não há pecado sem consequência. O nosso Deus é bondoso, é misericordioso, mas quando nós pecamos, sempre vai haver uma consequência, amém? Verdade prática, vamos todos comigo? A doutrina da glória a Deus. Então, nós podemos ver aqui que a doutrina da reencarnação, o que ela faz? Ela nega a Bíblia e menospreza a salvação em Cristo. 1. Ponto 2. A ressurreição dos mortos e o julgamento final. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir para agora, para a introdução. Introdução. Vou estar lendo aqui a introdução. A doutrina da reencarnação é tão antiga quanto a humanidade. É originária do hinduísmo, mas está presente no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishna, kardecista e muitos outros grupos na atualidade. Tem fortes vínculos com a prática da necromancia
e está no bojo do movimento Nova Era. A reencarnação é uma falsa crença inspirada por Satanás para levar o homem à perdição eterna. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que essa doutrina é muito antiga. Ela é originária do hinduísmo. A Bíblia fala que ela é originária do hinduísmo. O hinduísmo se desenvolveu aonde? Na Índia, no subcontinente indiano, sendo uma das religiões mais antigas do mundo. Eu estive pesquisando, diz que essa religião já tem mais de 4.000 anos. Ela é a terceira religião mais populosa do mundo, perdendo para o islamismo e para o cristianismo. Então, nós podemos ver aqui que o hinduísmo é a principal religião da Índia, com bilhões de praticantes, meus irmãos. Eu estive pesquisando que os praticantes, os seguidores dessa doutrina, é estimado em 1,16 bilhão de pessoas, uma população total no mundo. Então, ela é originária do hinduísmo, mas está presente no budismo, outras religiões, no jainismo e no sikhismo. E também é defendida pelos Hare Krishna, os kardecistas. Aqui nós podemos ver que os kardecistas é um conjunto de ensinamentos filosóficos, científicos e morais sistematizados na França no século XIX por Allan Kardec. Então, nós podemos ver que tem fortes vínculos com a prática da necromancia. Então, nós podemos ver que a necromancia é conhecida como a arte de fazer adivinhação através dos mortos. Então, tem esses fortes vínculos com a prática da necromancia e está no bojo do movimento Nova Era. Então, a reencarnação é uma falsa crença inspirada por Satanás para levar o homem à perdição eterna. Então, vamos passar para o subtópico de número 1, seu significado, o conceito. Vamos estar lendo ali juntamente comigo? No 1, 2, 3, reencarnação. Metempsicose. Então, nós podemos ver que a reencarnação não é o mesmo que encarnação. Aqui nós podemos ver que a Bíblia fala da encarnação para enfatizar que Deus se fez homem. Em 1 João 1,14. E 1 Timóteo, em 3,16, também fala, pois Jesus veio em carne. Em 1 João, a reencarnação é a crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo, termo que significa voltar à carne, pois seus adeptos acreditam que na morte física a alma não pode estar no estágio final, mas volta ao ciclo do renascimento. Então é chamada também de transmigração da alma ou metempsicose. Então, nós podemos ver aqui, meus irmãos, que em 1 Timóteo 3,16, olha o que diz a palavra de Deus. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha para você ver. Em 1 Timóteo 3,16 fala, e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aí estava referindo à verdade da cruz, que antes estava oculta, mas agora totalmente revelada. Olha o que fala, continuando.
Deus se manifestou em carne. Refere-se à encarnação de Cristo. Prosseguindo, foi justificado no Espírito, ou seja, justificado, reverendado, provado e declarado pelo Espírito Santo, visto dos anjos. Aqui refere ao fato de que os anjos testemunharam cada capacidade de seu nascimento, vida, paixão, ressurreição e ascensão. Pregado aos gentios, uma tradução melhor seria pregado às nações. Criado no mundo, ou seja, aceito por muitos, recebido em cima na glória. Então, sua missão foi cumprida, concluída e aceita totalmente por Deus. Então, nós podemos ver que Jesus veio em carne e sua missão foi cumprida e foi aceita totalmente por Deus. Nós podemos ver aqui que a reencarnação, ela defende quase todas as religiões derivadas do hinduísmo, que significa voltar à carne. Então, a reencarnação, para eles, tinha que voltar à carne. Ali não era o estágio final da vida. Então, nós podemos ver que há esses conceitos aí. Nós podemos ver que aqui esse conceito da reencarnação não é o mesmo que a encarnação. A encarnação fala que Deus fez-se homem em João 1,14. Vamos prosseguir. No Oriente. Aqui fala das reencarnações nas religiões acima mencionadas. Não são exatamente igual. Hinduísmo. O eu sobrevive à morte e torna a reencarnar. Então, essa doutrina do hinduísmo, o eu sobrevive à morte e torna a reencarnar. No budismo, meus irmãos, já é diferente. Não existe o eu. No budismo não existe o eu, porquanto não há alma para migrar. Então, não é necessariamente o morto que volta para reencarnar. Isso no budismo. Mas outra pessoa, os adeptos dos Hare Krishna, acreditam que a alma de quem morre pode reencarnar em seres inferiores. E quais são esses seres inferiores? Nos animais e até nos insetos. Então, a reencarnação tornou-se muito popular nos diversos ramos do movimento Nova Era, no Espiritismo e no Kardecismo. Então, nós podemos ver aqui que o movimento Nova Era rejeitam instituições religiosas tradicionais, preferindo uma espiritualidade individualizada, com o homem como centro e co-criador. Então, nós podemos ver que o movimento Nova Era, eles defendem. Consiste o movimento como anticristo, por negar a divindade de Jesus, este movimento, a existência do pecado e a transcendência de Deus, levando ao relativismo. Então, nós podemos ver que são diferentes no Oriente. Agora, nós vamos para o subtópico de número 2, que fala seus objetivos. O primeiro subtópico fala sobre a busca da perfeição ou da salvação. Os adeptos dessa doutrina buscam a perfeição por meio de um processo evolutivo, até que os ciclos da roda da reencarnação parem de girar. Olha para você o que eles buscam, meu irmão. Busca perfeição por meio de um processo evolutivo, até que o ciclo dessa roda para de girar. Então, o que eles fazem? Eles rejeitam a salvação em Jesus, eles acreditam na doutrina do karma, que é a lei que determina o lugar de um indivíduo na reencarnação. Ou seja, a pessoa vai colher o que semeou na suposta reencarnação anterior. É o princípio do hindu, de causa e efeito. Então, nem todos os reencarnacionistas acreditam na garantia da salvação final de todos. Eles não acreditam, meus irmãos. Então, no entanto,
a crença mais comum é que apenas um período de vida não é suficiente para os seres humanos aperfeiçoarem. Olha o que eles falam. No período de vida do ser humano, não é suficiente para o ser humano aperfeiçoar. Você lembra dos ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz? Os dois ladrões? No finalzinho da sua vida, um deu razão a Jesus e outro não. Deu chance dele de se arrepender. E Jesus falou assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a vida é longa e há tempo para nós podermos se aperfeiçoar assim, para nos prepararmos. Então, para eles não há esse tempo não é suficiente para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos alcançar a salvação eterna. Então, a reencarnação, segundo subtópico, a reencarnação e cristianismo, essas crenças são contrárias à teologia bíblica. Para você ver, meus irmãos, essas crenças são contrárias à teologia bíblica, pois nelas não há espaço para a doutrina da ressurreição dos mortos. Eles não acreditam na doutrina da ressurreição dos mortos, da redenção pela fé no sacrifício de Jesus no Calvário, no julgamento divino sobre os infiéis, do inferno ardente, ensinando a salvação pelo esforço humano. O que eles ensinam? A salvação pelo esforço humano. Colocam-se em aberta oposição à Bíblia Sagrada. Eles colocam em oposição à Bíblia Sagrada, é contra a Bíblia Sagrada. Eles não aceitam isso. O que fala aqui? Olha, são contrárias, teologia bíblica, são contrárias à palavra de Deus, pois nelas não há espaço para a doutrina da ressurreição dos mortos. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos, na redenção pela fé. Eles não acreditam. Quando nós aceitamos Jesus, eles não acreditam que nós redimimos pela fé no sacrifício de Jesus do Calvário, do julgamento divino sobre os infiéis, do inferno ardente. Para eles não existe isso, meus irmãos. Então, eles são contra a palavra de Deus. Reencarnação à luz da Bíblia. Reencarnação à luz da Bíblia, que fala assim, a Bíblia afirma, olha para você o que fala a Bíblia. A Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez. A Bíblia que afirma, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, meus irmãos, o nosso prestar de conta está nas mãos de Deus, diante do juízo final. Então, essa declaração resume o ensino bíblico sobre o destino do homem após a morte, constituindo-se num golpe mortal contra a doutrina da reencarnação. Então, quando a Bíblia afirma isso aqui, meus irmãos, que depois da morte há o juízo, então essa declaração constitui um golpe contra a doutrina da reencarnação, com todas as suas ramificações. Então, a Bíblia, ela bate de frente, ela fala assim, não, isso não existe. Então, nós vivemos uma vez só, e depois da morte segue o juízo. Então, a reencarnação, portanto, ela não existe. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que combater contra essas heresias, contra essas falsas doutrinas. Seguindo, quarto subtópico. Não há salvação sem Jesus. Meu irmão, não há salvação sem Jesus. Nós temos que passar por Jesus para ser salvo. Nós temos que obedecer essa palavra, os mandamentos para ser salvo. O Senhor Jesus levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Eu queria pedir a Maria para ler isso aí. No subtópico 4,
Não há salvação sem Jesus. Vamos lá, vamos ler comigo lá? O Senhor Jesus é forte demais, meus irmãos. Olha para você ver. O Senhor Jesus levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. Ele, quando foi crucificado, ele levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Então, este é o único meio de salvação. Jesus é o único Salvador. Ele mesmo há de julgar os vivos e os mortos. Aqui fala eu gosto muito desse texto aqui, Atos 4, verso 12, versículo 12, que fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 17:31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, pelo qual deu certeza a todos, ressuscitando-se dos mortos. Meus irmãos, o que nós aprendemos com essa palavra? Deus não deixou ninguém desavisado. Ele deu certeza a todos. Um texto que eu gosto muito aqui, em Romanos capítulo 6, verso 2, a partir do verso 2, que diz assim: de modo nenhum, presta muita bem atenção aqui, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus irmãos, não tem como não. Se nós estamos mortos para o pecado, como nós vamos viver ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Meus irmãos, olha para você ver, isso aqui é muito importante. Olha, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Meus irmãos, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Meus irmãos, aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, meus irmãos. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E no 11 é o mais lindo. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é muito lindo. Então vamos prosseguir. Suas distorções. Subtópico de número 3.
fonte de teologia cristã. As doutrinas cristãs, eu vou pedir a amada igreja para ler aí, para mim, distorções, fonte da teologia cristã. Fonte da teologia cristã. Glória a Deus. Meus irmãos, olha para você ver isso aqui. As doutrinas cristãs não podem ser fundamentadas em experiências pessoais, pois os sentimentos humanos acham-se comprometidos em consequência da queda do homem no Éden. Ou seja, está falando aqui que nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos falhos. Por isso, olha o que fala aqui seguinte. Por isso, Deus revelou-se a si mesmo através da sua palavra. O próprio Deus revela a si mesmo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. De onde, pois, vem a doutrina da reencarnação? Uma pergunta. Dos espíritos malignos manifestados nos médios. Meus irmãos, olha da onde vem a doutrina da reencarnação, dos espíritos malignos, irmãos, manifestados nos médios. Então, nós podemos ver aqui que os espíritos malignos manifestados nos médios referem-se à influência, comunicação ou controle exercido por espíritos desencarnados de baixa evolução. São espíritos zombeteiros, espíritos malfeizosos, encostos ou espíritos inferiores. Então, nós podemos ver que são espíritos enganadores, meus irmãos. Os espíritos manifestados dos médios são espíritos enganadores, onde enganam as pessoas ingênuas. Mas os conhecedores da palavra não podem deixar de ser enganados por esses espíritos malfeitores. A distorção científica. Muitas pesquisas são feitas inutilmente, com o intuito de procurar os fundamentos científicos da reencarnação. Por outro lado, olha para você ver, por outro lado, a ciência confirma, olha o que fala, a ciência confirma que a Bíblia sempre ensinou, é na concepção que começa a nova vida. A própria ciência ensina, meus irmãos, que é na concepção que começa a nova vida. Um ser humano individual é único. Salmos 139, 15, 16. Portanto, afirmar que a reencarnação é comprovada cientificamente, como fazem os seus apologistas, é uma distorção da verdade. Então, a própria ciência concorda com a Bíblia. Aqui nós podemos ver que essas doutrinas, elas distorcem a verdade, meus irmãos, porque ela não quer que a humanidade seja salva. Ela não quer que a humanidade conheça a verdade. Vamos para o subtópico 3, que de distorção bíblica. Os defensores da reencarnação usam, meus irmãos, olha isso aqui que eles usam, passagens da Bíblia para fundamentar suas crenças. Eles usam, os próprios defensores da reencarnação usam passagens da Bíblia para fundamentar suas crenças, embora rejeitem a Bíblia. Olha para você ver, reconhece o respeito que o povo, eles reconhecem, e o respeito que o povo, de modo geral, tem pela palavra de Deus. Então, por essa razão, sempre que é possível, usam passagens das Escrituras, arrancadas violentamente, meus irmãos. Olha para você ver. Arrancadas violentamente
do seu contexto para dar roupagem bíblica àquilo em que acreditam. E assim consegue persuadir os incautos. Meus irmãos, eles conseguem, através de seus argumentos, enganar muitas pessoas, mas pessoas que não conhecem a sua palavra. Então eles aproveitam passagens da Bíblia, aqui onde fala sobre o novo nascimento, não é reencarnação. O novo nascimento a que Jesus se refere no diálogo com Nicodemos, nada tem a ver com reencarnação. Tem a ver com a regeneração do nascer da água e do Espírito. Disse ele ainda: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nas reencarnações já é diferente. A pessoa nasceria sempre da carne, meus irmãos. Então, eles usam essas passagens para enganar as pessoas. Fala sobre João Batista, não é Elias reencarnado. A crença de que João Batista era a reencarnação de Elias é inconsistente, pois Elias não morreu. Meus irmãos, Elias não morreu como um ser humano comum. Ele foi levado em um redemoinho e levado ao céu. Ele não morreu como uma pessoa comum. Então, nós vemos que a expressão no espírito e virtude de Elias não é o mesmo que reencarnação. Olha aqui, o próprio João afirmou que não era Elias, João 1:21. O que temos aqui são características pessoais e ministeriais comuns a ambos os profetas. Por isso é que os discípulos entenderam que Jesus falara de João Batista quando diz: Elias já veio. Então nós podemos ver que eles usam essas passagens para enganar o povo, para persuadir o povo. Vamos para o quarto subtópico, onde fala sobre sua popularidade. Aceitação na sociedade. A reencarnação tornou-se comum na vida dos que não conhecem a Deus e a sua palavra. É um fato, meu irmão. É uma verdade. Ela se tornou comum em milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, porque eles não conhecem a Deus e nem conhecem a sua palavra. E quem são esses? São políticos, são cientistas, são empresários e artistas de Hollywood. São hoje os principais promotores dessa doutrina. Olha quem são os promotores dessa doutrina, meus irmãos. Políticos, cientistas, empresários e artistas de Hollywood. Então, isso mostra que a única maneira de o homem se proteger do erro é pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, para nós estarmos protegidos desse erro, nós temos que estar apto, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter conhecimento dessa palavra. Efésios 6, 10 ao 18. Razão do seu crescimento. A popularidade da reencarnação é o resultado da tendência humana de procurar escapar do inferno sem a ajuda de Deus. A popularidade da reencarnação é o resultado da tendência humana de procurar escapar do inferno sem a ajuda de Deus. Meus irmãos, não tem como escapar do inferno sem a ajuda de Deus, meus irmãos. Não tem como escapar do inferno sem a ajuda de Deus. A Bíblia afirma que o Deus, olha para você ver, a Bíblia afirma, a própria Bíblia afirma que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui fala do diabo, irmão. Ele tem que cegar o entendimento dos incrédulos. E eu vou falar algo aqui, não escandaliza não. Satanás está cegando pessoas dentro da igreja, meus irmãos, porque não quer que a palavra
se ramifica no coração dessas pessoas. Tem pessoas que entram na igreja, meu irmão, ouvem a palavra e pergunta ele, passa uma hora, pergunta ele o que foi pregado, o que foi ministrado, ele não sabe falar. Dentro da igreja tem acontecido isso. Seguindo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, para você ver. O diabo não quer, meus irmãos, que resplandeça a luz do evangelho na vida de pessoas, porque eles não querem ver pessoas salvas, restauradas, libertas. Então, nessa cegueira espiritual, diz-lhe Satanás que não há mais solução. Olha o que o inimigo lança no coração de pessoas, irmão. Não há mais solução. Porque o homem está simplesmente colhendo o que semeou na suposta encarnação anterior. Meus irmãos, há sim solução para o pecador que se arrepende. Há sim solução. E houve para mim solução e houve para você também solução, meus irmãos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós já estaríamos consumidos dessa terra. Há solução para o pecador que se arrepende, se renuncia às coisas deste mundo, se afasta do pecado. A solução. Tantas pessoas que outrora no mundo fazia algo de errado e foi liberto, foi restaurado. Mas o que eu quero deixar para a amada igreja ciente, que todo pecado há uma consequência. Não há, Deus vai perdoar, Deus perdoa, porque Ele é misericordioso. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas a consequência, uma hora vai chegar. Mas Deus é misericordioso para conosco. Então isso aqui é mentira de Satanás, meu irmão. Você que me assiste, que está aí no mundo das drogas, do alcoolismo, tem solução para a tua vida se você arrepender desse mau caminho que você está levando. Porque o Deus que nós servimos, Ele te liberta, Ele te transforma. Então vamos para a conclusão. Os adeptos da reencarnação estão preparados para defender suas crenças em qualquer forro. Todavia, nós estamos com a verdade. Olha o privilégio, pastor Rico. Nós estamos com a verdade, meus irmãos. A verdade é a palavra de Deus. Esta é a verdade, sem mistura. É a palavra de Deus, não tem mistura. É pura, é verdadeira. E Deus é conosco. Por isso devemos lutar pela salvação deles. O que fala aqui? Nós, conhecedores da palavra, que devemos lutar pela salvação dessas religiões, meus irmãos. Como do hinduísmo, dos kardecistas, dos Hare Krishna, pois fazem parte do grupo não alcançado pelo Evangelho. Então, eles fazem parte desse grupo não alcançado pelo Evangelho. Então, esse desafio é tarefa de quem? Da igreja. Jesus ordenou-nos pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Então, esse é o nosso dever. Essa é a nossa obrigação daqueles que estão perdidos. Nós devemos semear a palavra, meus irmãos, e falar somente a verdade, sem mistura, que você possa receber essa palavra em teu coração, que Deus continue fortalecendo, e que essa palavra que você recebeu hoje, você possa transmitir por aqueles que estão aí fora, e que precisam ouvir a verdade, porque a verdade, certamente, vai libertar, vai salvar, vai restaurar a vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Landes Ribeiro estará tomando a direção deste trabalho em nome de Jesus.